Já estamos gravando, né? Meus amados, meus queridos, meus abençoados no mundo inteiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo aqui à nossa plataforma. Hoje estou aqui do jeito um pouco diferente, porque hoje o estudo que eu vou trazer, hoje o conhecimento que eu vou trazer, eu vou estar lendo aqui nas folhas, folheando aqui essas folhas. Por isso eu já quero deixar aqui a minha gratidão por você estar sempre conosco, comentando, deixando o seu like. Eu fico muito grato com isso, e o nosso canal vai se fortalecendo e vai crescendo e vai alcançando muito mais pessoas no mundo todo. Então você faz parte desse despertar, desse iluminar os olhos do entendimento do mundo, porque o mundo todo está despertando para viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, saindo desse curral, saindo dessa tutela, desse aprisionamento, desse medo terrível e vivendo uma liberdade gloriosa. Muito bem. Hoje o nosso conhecimento tem um tema, e o tema é embaixadores do reino. Embaixadores do reino. Está fazendo um pouquinho de calor aqui, mas vamos que vamos, meus abençoados, vamos que vamos. E hoje eu quero mandar os abraços, lendo aqui o tema, né? Eu quero mandar os abraços do canal aqui de uma maneira diferente. Aqui eu vou citar os nomes, eu não separei os nomes, tá aqui ainda nos comentários, não vou ler os comentários, vou citar os nomes das pessoas e mandar um abraço para ela. Primeiro aqui, arroba Anésia Andrade, tem aqui Aline Silva, tem aqui arroba Ionice Augusto, temos aqui a Tereza Rosa, temos aqui o Ademar, temos aqui o Antônio Soares, temos aqui o José Itamar, o Evandro Rabelo, tem mais aqui a Tereza Rosa mais uma vez, o Evandro Rabelo de novo se manifestando, o Antônio Amaral, e temos aqui a Eu 1662, que o nome dela é Mari. O nome dela é Mari. Bem, eu quero abraçar esses abençoados aqui que já comentaram no vídeo anterior. Quero dizer que você se sinta muito amado, muito abraçado. Sempre deixe seu like, comente e também divulgue nas redes sociais. Vamos fazer essa palavra correr. Os comentários aqui são magníficos, os comentários aqui são muito interessantes, muito abençoadores esses comentários. Então, isso que você comenta aqui, você também pode dividir com pessoas, com a sua família, com seus amigos, e divulgue esse canal, divulgue esse vídeo, faça essa palavra correr, porque é assim que o papai, ele planejou para esses dias que nós estamos vivendo, essa liberdade gloriosa. Bem, hoje a gente vamos começar lendo aqui no livro de Éfeso, né? Aqui folheando aqui, eu quero estar folheando aqui com vocês. No livro de Éfeso, no capítulo de número 6, eu quero ler mesmo o versículo 19, mas vamos ler do 18 até o 20 para a gente entender, para ter mais luz no nosso entendimento. Então, no versículo 18 ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos lá. Aí o 19, e também por mim, ele diz, também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Meus abençoados e meus queridos irmãos, é um gozo muito grande, e eu recebo para mim e para você que a mente do Criador vai se acender dentro de você. Como disse aí uma abençoada, se eu me falha a memória, foi a Eunice, ela comentou dizendo assim: o seu ensinamento faz com que a nossa consciência divina desperte. É isso mesmo, a sua consciência é divina e ela precisa despertar, ela precisa estar em atividade, ela precisa estar em pleno vapor, funcionando com todo vapor, para que você tenha uma vida digna de um Deus vestido de carne, uma vida digna aqui na terra. E eu quero dizer que
o que eu trago, o meu ensinamento que eu trago, e é para aplicar isso no dia a dia, porque não basta eu só ter o conhecimento. Imagina que eu fico conhecendo que eu tenho um dinheiro no banco esquecido e que eu tenho parte desse dinheiro. Então eu tenho esse conhecimento, mas se eu não for buscar esse dinheiro, não adianta só ter o conhecimento. Se eu tenho conhecimento de quem eu sou e o que eu posso desfrutar nessa vida, e eu não estou fazendo nada, eu estou como religioso. Apenas um religioso, que eu conheço tudo isso só na teoria, mas a prática, ela me dá direito, a prática me dá uma vida plena. Ele fez a obra lá na cruz para que tenhamos uma vida plena, uma vida completa, uma vida sem falta nada. E é isso que eu trago para os abençoados, um conhecimento para um viver diário, dia após dia, você ter os resultados de uma pessoa desperta, de um Deus consciente que você é. Isso é muito importante. Vamos lá. Primeira coisa, ele diz assim, ó, ore por todos os santos, né? Por todos os santos, mas também por mim, para que eu possa falar com intrepidez, do jeito que me convém falar. Bem, e essa intrepidez de Paulo fez com que ele ganhasse muitos adversários, fez com que ele ganhasse muitos inimigos, mas ele não podia abrir mão do direito de ele falar, do direito que tinham os incircuncisos, do direito agora adquirido na cruz, sem lutar, o que o papai fez pelaquela multidão, e as pessoas achavam que ele estava errado. É a mesma coisa de hoje. Hoje as pessoas acham que eu estou errado, né? As pessoas acham que eu estou errado. Agora, algumas pessoas deixou um pouco de comentar, mas muitas pessoas me chamaram de velho gagá, disse que a justiça de Deus ia me pegar, que a mão de Deus estava esperando por mim. Olha, se Deus é bom e a pessoa está na mão dele, então a pessoa está guardada, não é verdade? Mas a falta de conhecimento leva a pessoa a uma ignorância terrível, abençoado. Presta bem atenção, o que ele diz aqui. No versículo 19, também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Abençoado, primeira coisa, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça do novo pacto, ele destapa quem tu és, mas isso é um mistério. Isso é um mistério. Nem todas as pessoas vão entender facilmente esse mistério. Porque é muito complicado. Tem um abençoado que a gente sempre se comunica aí em São Paulo, que é o Roberto Lira, lá de Guarulhos. E a semana ele ligou para mim até sem querer, né? Eu digo que não é sem querer, né? Foi inconsciente, né? Foi o inconsciente que precisou de falar comigo, de se comunicar comigo, de bater um fio comigo. E o inconsciente manda a vida da pessoa, manda na tua vida. O inconsciente, porque o teu consciente é 5%. Imagina desse mundo todinho, somente 5%. 5% é muito pequeno, o resto é o inconsciente. 5% é o consciente. E quando ele falou assim, caramba, foi sem querer, mas não foi sem querer, foi o inconsciente que ligou para mim. Isso é maravilhoso. E a gente conversamos bastante e foi proveitoso ali, enquanto ele descarregava a bitoneira dele, lá, acho que lá perto da Celso Garcia, ali na Rua dos Trilhos, um empreendimento que estava fazendo ali, né? Perto da Moca, eu acho que ali por perto da Moca, ali na estação, por ali por perto da Moca, ele estava lá. Então a gente conversou bastante, né? E ele estava me falando de algumas coisas e a gente sempre se conversa, a gente sempre se comunica, né? E isso é muito bacana, porque o conhecimento, ele traz assim uma ousadia para você viver como você convém que você viva, né? Então esse falar como convém fazer, às vezes as pessoas não compreendem e levam para o lado, deixa a carne falar. A carne fala alto. A carne não quer perder a autonomia que ela tem. A carne não quer deixar de ser religiosa. A carne não quer deixar de acreditar num Deus que está sentado numa cadeira lá em cima, malhando as pessoas aqui embaixo, né? Chicoteando as pessoas aqui embaixo. A carne quer que a pessoa viva essa vida desse jeito. Mas ele diz aqui no versículo número 20, olha, pelo qual sou embaixador. Bem, é um mistério, o evangelho é um mistério, e esse mistério é desvendado quando o teu entendimento é iluminado. Esse mistério, ele é aberto, vamos dizer, esse cofre, esse segredo é revelado, né? Agora ele diz, somos embaixadores.
Aí eu quero trazer aqui, abençoado, alguma coisa falando de embaixador. Falando de embaixador. Olha, vamos dizer que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ou no Japão, ou em qualquer país aí do mundo inteiro, o embaixador do Brasil nesse lugar, ele não se importa com ele, certo? Ele se importa a cuidar do país dele lá dentro dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele não se importa com o Brasil. Ele se importa de cuidar dos direitos dos americanos no Brasil. Agora, deixa eu te contar uma coisa melhor ainda, certo? Uma coisa melhor ainda. Mas, só para fechar aqui, eu sou embaixador do reino, embaixador do novo pacto, da nova aliança, embaixador do evangelho eterno. Então, eu não me importo com esse lugar aqui. Certo? Eu não me preocupo com o governo que roubou não sei quanto, o INSS que fez isso, a bandidagem que está desse jeito. Eu não quero saber disso. Eu estou integrado, ou vivendo o meu reino, certo? Eu sou embaixador do reino dos céus. Então, o meu interesse é trazer para as pessoas aqui os direitos do meu país, do meu reino. Certo? Esse é a coisa importante. Agora, o outro lado aqui, que eu quero dizer, é que a pessoa pode mexer com os Estados Unidos, ele pode mexer com o presidente dos Estados Unidos, ele pode mexer com um empresário dos Estados Unidos, mas no dia que ele mexer com o embaixador dos Estados Unidos, do Brasil, ou do Brasil nos Estados Unidos, ele está mexendo com o país inteiro. Então ele vai se dar mal. Porque o embaixador, ele cuida do país dele. Quando uma pessoa mexe com o embaixador de tal país, ele vai se dar mal, porque ele mexeu com a nação inteira. Entende? Alguém que mexe contigo está mexendo com o teu reino todo, com o teu reino inteiro, certo? E eu não me preocupo com essas coisas daqui, porque o meu país cuida de mim. Entende? O meu país cuida de mim. E aí é onde eu pergunto a você, lá no país que você é originário dele, nós somos cidadão do reino, e eu te pergunto, lá no reino de Deus tem pessoa mancando? Lá no reino de Deus tem pessoa com pressão alta? Lá no reino de Deus tem pessoa passando necessidade? Lá no reino de Deus tem pessoa se divorciando? Lá no reino de Deus tem pessoa sofrendo, usando droga? Não. Então, abençoado, e por que você é um cidadão do reino e está vivendo como se não fosse? Como você é um cidadão do reino, mas está vivendo como se não fosse? Então isso é mais uma religião, meu abençoado. Eu falei no vídeo anterior que eu tinha muito mais pessoas antes que via meus conteúdos. Mas eu acredito que eu perdi um pouco, entre aspas, pelo meu cuidado no falar. Entende? Porque deixa eu explicar para você isso. Porque você pode dizer, ô Jota, que cuidado é esse no falar? Muitas pessoas dizem, eu estou aprendendo isso, eu não digo mais assim. Certo? Porque, por exemplo, 95 ou mais pessoas que hoje vivem esse novo pacto, que tem os olhos iluminados, eles já passaram pelo sistema evangélico, como eu fiquei lá 32 anos como pastor e bispo. Vocês já sabem disso. Agora, e quando a gente chegou lá no sistema, a gente tinha um linguajar. Vamos pensar num linguajar. E vamos pensar também em algumas atitudes nossas antes de chegarmos lá. Está fazendo uma resta aqui, uma sombra, mas não se preocupa com isso não, tá? Quando a gente chegou no sistema, por exemplo, eu fumava, eu xingava palavrão, eu tinha um linguajar chulo, vamos dizer assim, um linguajar que não era muito bacana, né? Mas lá isso é bacana. Lá dizer que vai dormir com a mulher do outro e não sei o quê, isso é bacana lá. E é assim o linguajar. Mas quando chegamos no sistema, esse linguajar ficou para trás ou não ficou? O cigarro ficou para trás ou não ficou? A prostituição ficou para trás ou não ficou? Ou você fazia isso escondido? Não ficou para trás, bem, ficou para trás. Então agora era ou meu pai, ou Jesus, venha cá, né? Assim, só Jesus na causa, né? Assim. Jesus te abençoe, que Deus te abençoe, não era assim? Lá? Mas agora você está lá mais ou não? Não. E por que você continua com o mesmo linguajar de lá? Se você continua com o mesmo linguajar de lá, isso quer dizer que você ainda está lá.
Vamos dizer que fisicamente você não vai mais lá, mas dentro de você, o pacto de lá ainda não saiu, porque o seu linguajar, o jeito de você se portar, ainda não é como uma pessoa iluminada. Compreende isso? Então lá era Deus te abençoe, e agora? É abençoado, né? É abençoado. Eu tenho ainda uma certa luta, eu não digo que eu luto, mas eu retruco isso, de uma filha minha. Eu tenho 4 filhos, mas uma filha minha, inclusive ela é pastora, dirige igreja, e o meu genro e etc. Na época chamava de meus filhos na fé, né? Eu tinha aí uns 20 ou mais pastores feitos no meu ministério, meus filhos na fé, dizia assim, né? Então, mas a minha filha, ela é muito agrudada com esse negócio de bênção, pai. Ela é muito pegada nisso. A Edna, graças que a Edna, a filha caçula, não tem isso. Os filhos também dela não tem isso. Oi, vô, bom dia, vô. Como o senhor tá? Tudo bem contigo, vô? E eu amo isso, eu amo isso. O Luciano, o Edson, mas a Luciene Rodrigues, de Deus, essa é demais. Ela é muito apegada a esse negócio de bênção, entende? Mas eu não digo, eu não respondo o que ela pede. Primeira coisa, porque quando ela dá a bênção para mim. Bênção, pai, não é assim que o seu filho faz? Seria o quê? Você dizer, eu te abençoo. Não era assim? Mas aí você passa a bola para Deus. Ela não pediu bênção para Deus, ela pediu para você. Mas isso é um costume humano, isso é uma invenção humana. Isso não é bíblico, não existe isso na Bíblia, entendeu? Isso foi inventado pelo papado de Roma lá nos anos 100, 90, 100. Para as pessoas chegarem lá, se ajoelhar no pé dele e pedir bênção para ele. E é assim que o mundo faz. É assim que o mundo faz. Entende isso? Então, eu não digo Deus te abençoe, porque isso é uma palavra que não existe mais hoje. Não existe. Vamos dizer que antes da cruz Deus te abençoe, porque ele fez uma promessa de abençoar na cruz. Mas na cruz ele abençoou. Então é abençoado. Então, lá no sistema diz assim seja, né? Assim seja. Não, eu não digo mais assim seja. Assim é. Não é assim seja, porque assim seja ainda vai ser, mas não vai mais ser, já foi. Então não é assim seja, é assim é. Entende isso, abençoado? Então, os cuidados com a palavra faz com que eu talvez perca alguma audiência, vamos dizer assim. Mas eu não me importo com isso, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Certo? Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Muitas pessoas pedem ajuda no canal, eu não peço ajuda no canal. Se alguém quiser ajudar o canal, não tem problema nenhum, porque a minha chave Pix está lá, é o meu telefone, está lá na descrição. Lá na descrição do vídeo tem o meu telefone. Ele é a chave Pix minha. Mas eu não fico pedindo isso aqui para ninguém, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para levar um conhecimento, uma prática diária do dia a dia, para você viver reinando em vida e tendo os resultados do dia a dia, o resultado que pertence a você. Isso pertence a você. Você tem uma dor na perna. Bem, tem uma dor na perna, mas eu te pergunto, a dor na perna, a depressão, a dor de cabeça, essas coisas são sintomas e não causa. É por isso que a pessoa vive no médico a vida toda tomando remédio e não fica bom, porque o médico trata o sintoma. A pessoa chega no médico e diz assim, me diga o que é que você tem. Diga como eu posso lhe ajudar. Assim, bem, doutor, eu estou com uma dor no joelho. Aí ele trata isso como se fosse a causa. Não, isso é um sintoma. A causa é uma prisão emocional. Entende? A depressão é uma causa de uma prisão emocional. A dor na coluna é uma causa de uma prisão emocional. Compreende isso? Então, o remédio não vai resolver isso. Ele quer dizer assim, você vai tomar remédio para a vida toda, é só para remediar. É para te dar um alívio, mas esse alívio que te dá ofende outros lugares. E daí, em vez de melhorar, fica pior. Daqui a pouco você está tomando remédio, daqui a pouco está tomando 10. Mas eu quero te dizer a você que eu estou aqui trazendo para você os benefícios do meu país e não desse país aqui. Entende? Eu estou trazendo aqui coisas do reino dos céus e não daqui do Brasil. Compreende isso, abençoado? Então, você tem direito de viver uma vida melhor, uma vida mais folgada, certo? De viver sem tanta dor, de viver sem tomar tantos os remédios. Claro, você tem direito a isso. Para isso, vamos ler aqui o livro de Provérbio. Vamos ler o nosso amigo Provérbio aqui, né? Vamos ler o nosso amigo Provérbio. Provérbio, versículo 13 de Provérbio 13,
O versículo é o 17, 13, 17 de Provérbio. Diz assim, olha o que diz aqui, abençoado. Provérbio 13, 17, olha o que diz aqui. Ó. Provérbio 13, 17. O mau mensageiro se precipita no mal. Presta atenção. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Em outras palavras, diz, é saúde para quem escuta ele. Então não existe medicina melhor para você do que o que eu estou te trazendo. Entende? Isso é pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você ouve isso, ativa o reino em você. E o reino ativado em você, isso é remédio, isso é medicina, isso trata a causa. Agora, vamos lá, vamos digerir isso aqui. O mensageiro o quê? Deixa eu ver aqui. O mau mensageiro. Naquela época, isso não está falando para você, nem para mim, está falando lá naquela época. O mau mensageiro nessa época seria, vamos dizer aqui, os profetas de Baal. Porque era uma mentira o que eles falavam. Mas o profeta real, que falava o que o autor da vida lhe impunha, lhe mandava, ele nem aumentava nem diminuía, era saúde para as pessoas, que ouvia e colocava em prática. Entende? E trazendo isso para hoje, o que seria o mau mensageiro? O que prega o pacto antigo, o pacto de Moisés. As denominações que não sabem nem o que é o evangelho, que prega a lei de Moisés, o arrependimento, o batismo nas águas, as cerimônias, a busca a Deus, ativa a carne. Então esse é o mau mensageiro. Agora, o embaixador fiel, que traz a palavra, que não olha se vai perder ou ganhar algumas pessoas, que a audiência, vamos falar na audiência, eu não estou me importando, é claro que eu quero que isso corra o mundo, vai correr o mundo, porque não é eu querer, é o papai, já designou isso. Você é um embaixador fiel, eu digo que sim, e recebo que sim, que você é um embaixador fiel. Então você se torna saúde para as pessoas. Você se torna saúde, não esse mal aí que está consumindo. Família destruída, filho nas drogas, e traição dentro de casa, e é não sei o quê. É justo isso para um justo? É justo um justo viver essa injustiça? Traição em cima de traição. Né? Agora há pouco aí um filho, um abençoado, tirou a vida de 4 filhos. Pegou 100 e tantos anos de prisão. Eu te pergunto, isso é justo para um abençoado? Isso é justo para um abençoado? E olha que tem pessoa vivendo em graça dizendo que ele merecia morrer. Eu te pergunto, é ou não é um religioso em graça? É um religioso no novo pacto, mas é um religioso. Sabe? Esse abençoado precisaria de saber quem ele é, de tomar a posição dele, de ter dentro dele os mesmos sentimentos que está no papai, de dar a vida pelas pessoas erradas. Não é assim? Para ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que está no papai, que subiu numa cruz sem praticar nada de errado, por quem tinha praticado o erro. Imagina se dentro de um abençoado desse ele tiver esse sentimento. Vai haver essas aberrações? Claro que não vai. Então o mensageiro fiel, ele é saúde. Então é gerado saúde na tua vida, saúde nos teus ossos. O reino ativo em você vai tratar das causas. E os sintomas vão desaparecer. Entende? A causa, isso aqui é sintoma. Isso é sintoma. Dor na coluna é um sintoma. Dor de cabeça é um sintoma. Dor na garganta é um sintoma. Rouquice é um sintoma. Febre é um sintoma. O que mais? Entalo é um sintoma. O que mais? Repulsa é um sintoma. Ódio é um sintoma. Se sentir inferior aos demais é um sintoma. Aqui é a raiz, aqui é a causa, aqui é a causa. Isso aqui são sintomas. O reino ativo em você vai tratar da causa e os sintomas vai desaparecer. E vai haver um câmbio na tua vida, uma mudança na tua vida, vai haver. É por isso que, às vezes, eu sou mal interpretado por causa do meu cuidado em trazer uma palavra que seja remédio para você.
e não seja o mal para você. Porque a pessoa que diz que recebeu o Espírito Santo lá na chamada igreja, depois da manhã ele tira a vida dele. Eu pergunto a ti, que Espírito Santo é esse que ele recebeu? Eu te pergunto, isso é uma ilusão, isso é uma mentira, isso é um fanatismo, isso é um poder enganador, um poder enganoso, porque o Espírito Santo é você. Você é um Espírito e você é santo. Entende? Compreende isso? Vamos terminar aqui, lendo aqui, 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Deixa eu folhear aqui, porque eu marquei aqui, mas a marcação que eu fiz, ela sumiu. Segunda carta lá aos Coríntios, deixa eu pegar aqui, como eu estou folheando hoje, né? Segunda carta aos Coríntios. Estou no Atos aqui, estou em Romanos aqui, passou os Coríntios, né? Não. Romanos, aí vem primeira e depois 2 Coríntios. Pronto, está aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo é o 19 até o 21. 5, 19 ao 21, de segunda carta aos Coríntios. Vamos lá. Vamos ver se me tem aqui o mistério da reconciliação. Isso aqui eu quero trazer para você, porque lá no chamada igreja, é assim, quem quer se reconciliar hoje com Deus, vem aqui para eu orar por você. Não, não é isso não. Não é isso não. Vamos lá. Deixa eu ler aqui até do 18 mesmo, para trazer mais luz, para jogar mais luz aí na sua cuquinha. Vamos lá. 18. Ora, tudo provém do Papai, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele já nos reconciliou consigo mesmo. Então não precisa ninguém se reconciliar do jeito que eles ensinam lá. Não, isso é barbelada, marmelada de banana. Como dizia lá aquele negócio lá na TV lá. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, lá na cruz. E nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos esse ministério da reconciliação. Mas eu vou te explicar o que é isso. Versículo 19. A saber que o Papai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou a palavra da reconciliação. Ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando a ninguém, não passando na cara de ninguém, não lançando em rosto nada de ninguém, mas ele trouxe e nos deu a palavra da reconciliação. Ele nos deu essa palavra da reconciliação. Você compreende isso? Então essa palavra da reconciliação está dentro de mim, para iluminar o teu entendimento e você ver que você é um reconciliado. Não é para eu dizer assim, quem quer se reconciliar hoje, vem aqui para eu orar por você. Não, negativo. Essa palavra é da reconciliação. Quando eu trago essa palavra, que você entende isso, você entende que você é um reconciliado. Entende? Que entre você e ele não tem nenhuma diferença. Ele não te vê para baixo, ele te vê igual ele é. Agora o 19 diz assim, ó. Assim, o 19 diz assim, o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como o Papai, aqui está escrito Deus, eu estou botando o Papai, tá? Como o Papai exortasse por nosso intermédio. Você sabe o que é isso? Somos embaixadores, disse Paulo, em nome de Cristo, não em nome do Nazareno, em nome de Cristo, do ressuscitado. Como se o Papai exortasse por nós. Não é como se o Papai exortasse, meu querido Shaolo, meu querido apóstolo da incircuncisão. Não é como se ele exortasse meu abençoado espírito que está ouvindo eu falar aqui agora. Não. O Papai estava já exortando em você. Só que você ainda não tinha esse entendimento, meu abençoado Shaolo. Não é como se ele fosse, não, ele já era, ele já estava exortando a pessoa pela sua boca. Aqui é de Deus para deuses. É Deus ensinando os deuses. Por que é Deus ensinando os deuses? Você não está querendo tomar o lugar do Papai? Não.
Deus, porque sou eu sozinho aqui ensinando uma multidão. Quando diz que todos são filhos do único Deus, é porque ele é pai de todo mundo. Mas eu não estou dizendo que eu sou o teu pai, eu estou dizendo que eu sou o teu ensinador, vamos dizer assim. Eu estou trazendo para ti a palavra da reconciliação. Então aqui não tem muitos, aqui tem um só, falando para milhares. Então é de Deus, você também é um Deus. Se eu estivesse falando para você só, então era de Deus para Deus. Mas como eu estou falando para milhões, então é de Deus para os deuses. Entende isso? Ele ainda não tinha essa ciência dentro dele. Ali ainda estavam os pactos se cruzando. Ele ainda não tinha toda a ciência que eu tenho hoje. A Cristo não tinha voltado ainda, hoje já voltou. Então é de Deus para Deus. Ali já era o papai agindo, Cristo, que é o próprio, agindo, exortando, falando pela boca de Paulo. Paulo era um físico, um corpo físico, um judeu da tribo de Benjamim. De Benjamim? Sim, eu acho que sim, da tribo de Benjamim. Mas quem falava já era Cristo, que é o papai. Entende? Agora vamos no 21. Como se o 20, não foi? O 20 que entendeu? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se o papai exaltasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, disse ele, pois rogamos que vos reconcilie com o papai. Aí muita gente pega isso aqui para dizer assim, você quer se reconciliar hoje? Vem aqui que eu quero orar por você. Não. Reconcilie é entender que ele já fez isso na cruz. E você não precisa fazer mais nada. Que ele já fez isso pelo mundo inteiro abençoado. Não foi por uma pessoa boa. Não foi por uma pessoa que ajudou muita gente aí. Não foi por uma pessoa que deu comida, que deu não sei quantas cesta básica. Não foi por uma pessoa que agora na quaresma deu 3 caixas de peixe aos pobres. Não, não. Ele fez isso pelo mundo inteiro. Entende? A chuva, quando manda, o que disse o Nazareno lá? Acho que foi o Nazareno. O papai é bom, quando ele manda a chuva, manda para o justo e para quem? E para os injustos. O sol é para todos, a chuva também é para todos. Agora, se o caba não planta, não semeia, ele vai colher o quê? Nada. Nada. Se você não aplicar e começar a semear as suas palavras em sua própria vida, você vai colher o quê? Se você diz que você é doente, se você diz que você não consegue, se você só fala o que não convém. Você tem que crer e confessar com a sua boca. Entende? E aí, você vai ter os resultados disso. Versículo 21 agora. Aquele que não conheceu o pecado, que foi ele em Cristo, no Nazareno, se fez pecado por nós não, por eles, por Paulo, porque Paulo estava vivo na época. Nunca traga isso aqui para você. Eu vou ter um tema, eu estava vendo aqui, antes de eu vir gravar aqui, eu vou até anotar logo isso aqui para eu não esquecer. É fácil enganar as pessoas usando a Bíblia. Uma vez eu estava falando com um abençoado, um amigo meu da época, um pastor amigo meu da época, muito eloquente, assim, a gente era campeão em sacar grana das pessoas, de fazer campanha, de levantar muito dinheiro, certo? Depois que eu fui iluminado, ele, por onde o senhor anda, meu querido? Vamos almoçar junto? Vamos, a gente fomos almoçar. Aí eu fui conversando com ele e fui dizendo a ele o que tinha acontecido comigo, que o papai tinha iluminado meu entendimento, que eu não estava mais no sistema, e etc, e tal e tal. Aí ele falou assim, você é que nem alguns pastores que saíram da igreja tal? Disse, não, que tem um canal, disse, não. Porque aqueles caras falam de uma injustiça física. Diz que lá o homem machaca todo mundo e faz não sei o quê, e chama lá instituição fulano de tal, né? Assim, não sou desse jeito. Eu não me revoltei com ninguém, não. E lá na minha denominação que eu estava, também não é tão justa, mas também não faz essas aberrações todas, não.
Mas por que você saiu de lá? Eu não saí de lá, abençoado. Mas você está lá ainda? Claro que não. E como você diz que não saiu? Não, o papai me tirou de lá. Não fui eu que saí, foi o papai que me sacou. Aí falando em dinheiro, aí o que você acha disso? Eu acho que é uma roubaria. Não tem roubo maior do mundo do que isso que já roubaram das pessoas, né? Em nome de Deus, e o dinheiro não chega na mão de Deus. Isso é roubo. Falou, mas a gente não põe revólver. Claro, eu também nunca andei com um revólver, mas eu andava com isso aqui. E quem não sabe já dentro do sistema, e até umas pessoas que nunca foram no sistema, mas não sabe que isso aqui é a arma mais poderosa do mundo. Mas eu te pergunto, abençoado, onde que isso aqui foi arma? Onde que está escrito que isso aqui é uma arma? Mas é isso que eles ensinaram. Porque se isso aqui é a maior arma do mundo, e eu aponto ela para você, e digo que você precisa da sua casa, eu preciso ter um revólver na outra mão? Eu não preciso ter um revólver na outra mão. Isso aqui já é a arma mais poderosa do mundo, né? Eu não preciso ter uma metralhadora, um míssil, né? Um Tomahawk na outra mão. Isso aqui já é o suficiente. Porque as pessoas já entenderam que isso aqui é a arma maior do mundo, a arma mais poderosa que existe é isso aqui. E eu te pergunto, aonde que isso aqui é uma arma, abençoado? Compreende isso? Isso aqui é um livro histórico, já se cumpriu tudo, já se venceu tudo. E por que você lê ele? Porque como é que eu vou te mostrar as coisas que já aconteceram, quem você é, se eu não ler? Eu estou lendo, mas estou deixando ele no lugar dele, então nunca traga isso para você. Então é muito fácil aqui, é muito fácil enganar as pessoas aqui. Olha o versículo 21. Aquele que não se conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Tá vendo, irmão? Ele se fez pecado por nós somos pecadores, tá vendo? Não. Ele se fez pecado pelos pecadores na época, não por você. Você não estava lá. Agora, Paulo estava lá. Então, por Paulo ele tinha sido assim. Porque Paulo era um pecador, porque Paulo viveu a lei de Moisés. Paulo era um judeu. Entende? Mas quando ele falou aqui, o pecado já tinha sido tirado, ele agora não temos mais pecado. Quando ele morreu, ainda éramos pecadores quando ele morreu. Mas depois que ele ressuscitou, o pecado foi tirado, nós não temos mais pecado. Mas isso é ele. Quando a gente chegou aqui, esse negócio não existia, mas não era nem para falar nisso. Não era nem para falar, você não era nem para saber esse tal de pecado. Você era para saber obras da carne, para você não praticá-las. Se fez pecado por nós, disse ele, por nós. Por eles, né? Se fez pecado por eles. É melhor a gente ler assim. Se fez pecado por eles. Para que nele fôssemos feitos justiça do papai. Para que nele fosse feitos justiça. Quando o reino é ativado em você, meu abençoado, então o papai, o reino do papai e o papai se faz justiça para com a tua vida. Ele se faz justiça para com você. Porque é justo a pessoa ir lá, ficar de joelho a vida toda e apanhar do filho quando chega em casa? É justo o camarada estar pregando lá e a esposa descobrir que ele tem um amante, a própria irmãzinha de lá? É justo? Isso é justo? É justo ele viver falando de um Deus que é curador, que um Deus que cura, que não sei o quê, e ele viver mais na farmácia do que aquele que nunca foi numa denominação? Eu te pergunto, isso é justo, abençoado? Vida de dor, de sofrimento, de discussão, de contenda, de problemas familiares, depressão, angústia, medo. O amor lança fora todo medo. Medo de morrer, medo da morte, medo de Jesus voltar. Entende isso? Então, você é um embaixador, abençoado. Você é um embaixador. E o seu país cuida bem de você quando você se importa em tratar com as pessoas a causa do país dela. Você está desempregado, abençoado? Estou desempregado. Olha, lá no meu país não tem desemprego. Se os teus olhos forem iluminados com a palavra correta, isso vai acabar. Você está com depressão, abençoado? Estou com depressão. Se você foi iluminado pela palavra do Evangelho, essa depressão vai sair, porque o reino sendo ativado em você, ele vai tratar a causa, porque a depressão é um sintoma. Você vai no doutor, você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra. Eu sou terapeuta, entendo o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, eu sou terapeuta holístico.
terapeuta vibracional. Entende? Aí o terapeuta fala assim, olha, toma esse remédio, se não vir um mês, se não der certo, eu vou passar outro remédio. O psiquiatra, até a gente encontrar um remédio que você se adapte melhor, agora você vai tratar isso a vida toda, não tem cura. Ele te deu uma sentença de morte. Ele te deu uma sentença de morte, mas o embaixador fiel é medicina, é saúde, é vida plena. Você entende isso, meu querido, meu abençoado? Então se deixe ser iluminado, entenda que você é perfeito, entenda que você é um reconciliado. O que é reconciliar? O homem e a mulher. O homem e a mulher. Casou, se fez um. Agora não é mais dois, é um só. Aí separou. É dois. Reconciliou, é um só. O homem separou de Deus pelo pecado do Adão, mas ele reconciliou. E a palavra reconciliar é se fazer um. Quando o reino for ativado em você, você vai ver que você é um com o Senhor. Não existe dois. Você é o mesmo. Você que está vestido de carne, não é você físico. Esse corpo é débil, esse corpo, ele é bom porque eu estou ganhando uma experiência com ele. Esse corpo é bom porque ele é o meu microfone, ele é o meu veículo, eu ando com ele, eu me expresso com ele, eu falo com ele, eu vejo, eu estou experienciando esse mundo físico com ele. Mas a natureza dele é uma natureza caída. Então os desígnios da carne, a vontade da carne é contra o papai. Entende isso? O desígnio da carne é contra os preceitos do papai. Então a carne quer dizer para você que você não é um abençoado. A carne quer dizer para você que você é um desgraçado, que você não vale nada, que você não merece nada, que você é o inferior a qualquer pessoa, é melhor do que você. É mentira, você está vivendo a mentira da Matrix. Você está vivendo a mentira da carne. Que você tem um tumor, você não tem tumor nenhum. Isso é um sintoma de uma prisão emocional. Você não tem tumor nenhum. Isso é um sintoma de uma carga emocional. Aí o teu inconsciente escreve na sua carne essa dor como um sintoma. Mas se o Evangelho ilumina o teu entendimento, como disse a abençoada lá, a tua consciência divina dá um boom, desperta, ela trata da causa, da raiz do problema. Então, aquilo que é um sintoma vai desaparecer. Simples assim. O embaixador fiel é medicina, é saúde. Leia em outras palavras que vai dizer é saúde e vida. O embaixador fiel. E o embaixador fiel não é aquele que é fiel religiosamente, não. O embaixador fiel é aquele que não tem medo de dizer o que é a verdade, embora que ele perca algumas audiências. Não tem problema de eu perder uma audiência se eu estou dizendo que a pessoa que ele está vivendo como se não pertencesse a esse reino de maravilhas e acha que eu estou errado. Não, não é assim não. Então, é do seu jeito então. Então, continua do seu jeito, abençoado. Você é um abençoado, mas se você não quer ser, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a minha jornada. Como disse o apóstolo Saulo, os discípulos do Nazareno tentaram levar ele de volta para a lei de Moisés. Falaram assim, olha, a gente tem o que dizer de você e que você está ensinando os homens a servir a Deus contra a lei, mas se você vier conosco no templo, raspar a cabeça e consagrar esses 2 homens aí, a gente deixa isso para lá. Sabe o que ele falou? Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que o meu depósito está guardado. Entende? Se é para eu ser teu amigo,
para concordar com assim seja, estou fora. Se é para eu ter tua audiência concordando com Deus te abençoe, eu estou fora. Se é para eu ter tua audiência concordando com paz do Senhor, eu estou fora. Porque paz do Senhor não existe. Nunca existiu. Não é Bíblia, não está na Bíblia. Isso é uma invenção humana, isso é uma invenção de homem. Entende? Se é para eu ter a sua audiência concordando com você, que você precisa estar de joelho pedindo perdão, eu estou fora. Porque você não precisa pedir perdão para ninguém. No sentido estou falando do papai, porque se você errar com uma pessoa, vá lá e se reconcilie com ela, peça perdão, peça desculpa, faça as pazes, diga que você errou, que você falhou. Mas para com o papai você não precisa pedir perdão, você não precisa pedir nada. Aliás, não precisa pedir nada. Olha, eu estou pedindo a Deus por você, não peça não. Não peça não. E o que é que eu devo pedir por você? Nada, você deve ser grato e deve compartilhar o meu ensinamento, só isso. E que se você pedir, não peça, diga assim, eu creio que esse abençoado aí, o J. Fernando, vai viver 100 anos trazendo essas maravilhas pra gente. Pronto, se tiver lá para eu viver 100 anos, eu vou viver. E se tiver lá que eu vou parar amanhã, depois da manhã, você não vai mais me ver. Entende isso? Então, essa petição da religião não funciona hoje aqui, não funciona mais, porque ele já te deu tudo. Não existe nada que o papai possa dar a uma pessoa que ele já não tenha dado, então ele não está dando nada para ninguém. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Agora é conhecimento, abençoado. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Liberta de quê? Da prisão. Das prisões emocionais, do juízo final, do não sei de quem, da espada não sei de quem, e etc, e etc. Mas também te faz semear, trabalhar. Trabalhar não é fazendo obra, é crendo e confessando. Crendo e confessando. Entende? Crendo e confessando. Crendo e confessando. Sabendo que você é um abençoado, que você é um curado, que você é um saudável. E que isso que está passando aí é uma mentira da carne, é uma carga emocional, mas que o teu reino, sendo ativado em você, ele vai tratar isso aí. E você vai confessar, eu sou curado. Eu sou curado. A vida do meu Criador se manifesta na minha carne mortal. E assim você vai ter uma vida maravilhosa, certo? Uma vida invejável e as pessoas vão querer te ouvir muito mais. Olha, eu digo isso às pessoas. Eu trabalhei que nem um cavalo. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade nas fazendas. Estou falando fazenda porque, falando muito para o sul, é fazenda. Aqui chama engenho de cana. Aí em São Paulo tem muitas usinas. E tem aquelas propriedades que planta cana e vende para a usina. Aqui chama engenho. Aqui no Nordeste, no Pernambuco. E eu nasci em engenho trabalhando com enxada, em cana de senhor de engenho, com 7 anos de idade. Trabalhei que nem cavalo. E sabe quando eu fui ter minha casa própria? Quando a minha consciência foi despertada pelo papai. Sem eu fazer nenhum esforço. Sem eu fazer nenhum esforço. Entende? O meu reino, a minha pátria, quando eu fiquei consciente que ela estava dentro de mim, ela me deu uma casa própria. É claro que eu paguei, mas eu paguei com a maior facilidade, quando eu não estava mais levantando grana em altares, quando eu não tinha mais como fazer nada. Então, o meu reino, eu sou embaixador de um reino, e esse reino que eu sou embaixador dele cuidou de mim e me deu uma casa própria. Eu quero que você entenda isso, abençoado. E assim a gente vamos caminhando e a gente se vê numa outra oportunidade, num outro vídeo a gente se vê. E se for para saudar as pessoas, eu digo paz eterna para você. Paz eterna para todos os meus abençoados.